E aí, tudo bem com você? Meu nome é William Soares e hoje você vai aprender como fazer orçamentos que fecham. A primeira coisa que você precisa aprender é que existem três tipos de clientes. Existe o cliente que ele é curioso e ele vai te procurar para poder você passar uma visão para ele, uma ideia, um diagnóstico de orçamento. E esses geralmente eles saem por aí colecionando orçamentos. E o seu vai ser só mais um. Então eu vou te ensinar aqui como você identificar cada tipo de cliente. Tem um cliente que te procura porque ele quer mesmo fazer um orçamento para poder fazer um serviço. Tem um cliente que te procura porque ele quer fazer um serviço imediato. Alguns te procuram porque ele quer fazer um serviço futuro e outros querem fazer um serviço talvez em algum dia, mas ele quer saber a noção do valor. E saber fazer um orçamento que fecha não depende muito só do que você vai entregar, mas de você saber também identificar esses clientes, tá? Vou explicar primeiro o seguinte, ó. Como eu falei, existem três tipos de cliente. O cliente 1, que é o cliente curioso. Esse cliente curioso é o cara que às vezes vai te procurar e vai te falar assim: quanto é que você cobra o metro da sua mão de obra? Quanto você cobra o metro do seu trabalho? Eu estou pensando em fazer um serviço lá em casa. E aí você vai falar com esse cara e assim, às vezes por aparecer muitos clientes assim curiosos, você acaba não levando a sério quando aparece um cliente importante. Então, para identificar esse cliente, tem uma pergunta certa, eu vou te falar qual é essa pergunta, tá? Existe também o segundo cliente. Tá? É o interessado. O cliente interessado. O cliente interessado é o cara que está com um projeto na mão para executar. Ele já tem a visão, ele tem um projeto, ele tem um material às vezes, ele está querendo trabalhar, ele está querendo fazer aquele serviço andar. Só que é o seguinte, ele precisa acumular orçamentos para ele escolher entre 5 orçamentos ou 3. E também tem a pergunta certa para você identificar qual é esse cliente. E existe também o terceiro tipo de cliente, que é o cliente que é desesperado. Tá? Então esses três tipos de cliente vão aparecer para você. Só que é o seguinte, a gente está atrás desse cliente aqui, ó, do cliente desesperado. Vamos dizer o cliente decidido também, ou seja, o cliente decidido, ele quer realmente fazer um serviço. Ele está te procurando para fazer um orçamento porque ele quer, de fato, fazer um serviço. Tá? Só que é o seguinte, como eu falei, cada um desses clientes você vai conseguir identificar com uma pergunta estratégica. E a pergunta que você vai fazer para esses clientes, eu vou te contar aqui no final. Por quê? É muito importante que você entenda um pouco do processo, do como você vai fechar orçamentos antes de você saber quem são os clientes, tá? Vamos lá, é o seguinte, ó. Daqui a gente volta aqui nessa parte já. Vou te mostrar aqui uma outra coisa importante. Antes de você entender quais são as perguntas que vão te ajudar a você conseguir fechar orçamentos, você precisa entender qual é o processo que acontece na cabeça de um cliente antes dele fechar com você um serviço, tá? Primeira coisa que vai acontecer com você, alguém vai entrar com você em contato. Um contato pessoalmente ou por telefone. Tá? A pessoa geralmente ela vai receber uma indicação, ela vai te ligar, vai te procurar. Quando essa pessoa te procura, não significa que ela vai fechar com você de fato. Ou também não quer dizer também o contrário, não vou fechar com você. Mas significa que agora é a hora de você mostrar quem você é, o profissional que você é. Porque o seu posicionamento diante do primeiro contato vai determinar se o cliente vai fechar com você ou não. Porque é o seguinte, no primeiro contato, 60% da decisão do cliente fechar com você ou não está aqui no primeiro contato. É nesse primeiro contato que o cliente já vai criar uma ideia se ele pode fechar com você ou não. Porque ele vai observar a sua postura, seu vocabulário, ele vai observar o tanto que você entende de fato daquele serviço que ele está te procurando, porque ele vai te confiar na sua mão um projeto
E para poder te entregar esse projeto na sua mão, ele tem que sentir confiança em você. Então, nesse primeiro contato aqui, tanto por telefone ou pessoalmente, você precisa mostrar as suas habilidades. Você precisa mostrar o tanto que você entende. E aí tem um erro muito cometido pelo pessoal da construção, os que executam, né? O pessoal tem um mau hábito de querer reter informação pensando assim, eu não vou cooperar, porque se ele não fechar comigo e fechar com o outro, eu vou perder. Tá? Essa é uma visão errada. Essa é a hora de você entregar o máximo de conteúdo que você tem. É a hora de você falar o máximo do tanto que você entende. Tá? Isso é uma coisa que não se ensina na faculdade, isso não se ensina nas escolas. Você pode observar, engenheiros e arquitetos sabem e comprovam isso. A faculdade não ensina você a ter um posicionamento diante do cliente. Eles não te ensinam a vender, eles não te ensinam a prospectar, eles não te ensinam a orçar, eles não te ensinam a fazer orçamento. Eles não ensinam. Às vezes você pode pensar na sua cabeça, eu vou decolar quando eu fizer uma faculdade, eu vou decolar quando eu tiver um curso superior. Um curso ajuda sim, você tem uma boa noção teórica, mas o que vai te ajudar vai ser a prática. Tá? E é isso que eu vou te ensinar para você aqui agora. Se você conhecer algum engenheiro, algum arquiteto, alguém que tem uma formação, e ele vai te se você conhecer alguém que garante que se você fizer a faculdade você vai aprender a fechar orçamento, eu não conheço, eu quero que você me apresente aqui essa pessoa. Se você conhece aqui no comentário, pode falar assim, ó, eu conheço. Comenta aqui nos comentários assim, eu conheço. Eu conheço muito arquiteto, muito engenheiro, e até hoje eles falam, William, eles não ensinam isso. Tá, mas se você é o cara, se você é um homem ou mulher, que a partir de hoje você vai aprender a fazer orçamentos que fecham, escreve assim, ó, é a partir de hoje. Se 60% da certeza de que o cliente vai fechar com você o orçamento está no primeiro contato, 20% está em outra parte, mais 10% em outra e mais 10% em outra. Tá? Quais são esses 3 pontos que estão faltando aqui para você? Aqui, ó. No detalhe, na detalhação do orçamento. Por que o detalhe está aqui em 20%? Quando o cliente receber a sua proposta e ele olhar para ela, ele vai sentir se você é profissional de fato, ele vai sentir segurança em você ou não. É muito sério, isso é muito importante. Você imagina receber um diagnóstico de um médico feito num papel de pão. Já imaginou que bizarro você receber um diagnóstico num papel de pão? Ou numa sulfite escrito à mão? Às vezes até tem isso. Mas é só para poder ilustrar um pouco para você. Se você tem um hábito de escrever no WhatsApp, tantos metros quadrados fica X valor, e você manda para o cliente, e você tem perdido o orçamento, pode ter certeza que isso aí é o culpado. É um dos culpados. A gente vai falar aqui sobre outros assuntos, sobre outras coisas que ocasionam também a perda do orçamento. Mas você fazer o orçamento sem detalhar certinho para o cliente, sem apresentar profissionalmente, faz você perder muita credibilidade. Muita, você não tem noção. Eu aprimoro meus orçamentos desde 2017 e até hoje. A cada mês que passa eu vejo que está mais tecnológico, tem mais recurso e a gente tem que se atualizar. Então você precisa se atualizar. Uma parte de detalhamento que eu queria que você soubesse e entendesse é que o cliente precisa receber um documento. Precisa ser um documento com seus dados, ele precisa saber quem é você. Se você conseguir colocar como se fosse uma história. Imagina que você vai contar uma história do início até o fim, detalhada. Assim tem que ser o seu orçamento. O orçamento precisa conter uma história de início, meio e fim, com cada detalhe. Porque se você não colocar a história bem escrita no seu orçamento, o seu cliente vai escrever para você isso aí. Se você não escrever certinho, um detalhe, o caminho, quem vai escrever vai ser o imprevisto da obra. Os imprevistos vão escrever a história. O cliente vai escrever para você essa história do seu orçamento. O que eu quero dizer com escrever o caminho da história? Você escreve assim lá no seu orçamento. Você escreve assim, ó, fazer demolição de uma parede e a pintura. Aí não está uma história ilustrada corretamente, porque nesse meio do percurso, o cliente pode ter uma ideia. E aí ele vai falar assim, ó, eu quero que você faça
3 tomadas, um interruptor nessa parede, eu quero que você faça pintura com toque de seda, eu quero que você coloque rodapé nessa parede, porque você quebrou, enfim. Você precisa colocar detalhes. Porque se você não colocar, ninguém coloca para você esse detalhe. Então você precisa detalhar certinho o passo a passo do que vai acontecer no orçamento. E colocar o valor para cada item. É muito importante que você coloque o valor de cada item, porque se o cliente vai adicionar alguma coisa, você pode mostrar para ele e falar para ele assim, ó, você observa que isso aqui não está lá no orçamento, e ele vai ver que está registrado num documento que não está combinado aquilo ali. Aí você pode cobrar. Porque muita gente tem problema com isso, no meio do caminho, ele não detalha e no fim das contas o cliente resolve colocar algumas coisas. E aí você não consegue brigar com ele, você não tem argumento, porque você falou que ia fazer a parede inteira, e aí para ele a parede inteira é a parede inteira. E você não vai ter razão para poder falar. Tá? Então você precisa detalhar certinho. Contar a história dessa obra dentro do orçamento. E esse orçamento tem que ser detalhado e, se possível, em PDF. Mesmo que você não saiba criar documento em PDF, você precisa aprender, se atualizar. O pessoal que está na turma comigo e vai aprender ali comigo o curso Empreiteiro Vencedor, vai receber detalhado como criar em PDF o orçamento. E até você que às vezes usa o Google Drive, você usa o Documentos para poder criar documentos, tem que saber que existem outras ferramentas que profissionalizam mais isso. Você faz uma capa, você coloca um pouco do seu trabalho já feito, foto de antes e depois no orçamento. Muito bacana isso aí, muito importante. Tá? Outra coisa também é o seguinte, mostrar a sua habilidade, a gente já conversou. Tá, os outros 10% agora aqui, ó. A gente falou aqui dessa parte. Depois que você enviou para o cliente, você vai ter com o cliente agora aqui um follow-up. Follow-up é o seguinte, ó. Não é somente você mandar um orçamento profissional bem detalhado para o seu cliente. Você precisa agora procurar para poder conversar com ele. Você precisa chamar ele para tirar dúvidas e, se possível, pessoalmente. Se você conseguir conduzir a negociação do orçamento para o nível presencial, vai ser a melhor coisa que você vai fazer, porque fica mais fácil, você gesticula, você fala, fica mais fácil de você tirar dúvida do cliente. Não só envia o orçamento para ele. Você não precisa só enviar o orçamento, você tem que enviar o orçamento e depois você tem que ir atrás dele para poder tirar dúvidas. Porque até um cliente que está muito interessado no seu serviço, ele tem dúvida, e às vezes a dúvida dele faz ele não fechar com você. Porque dúvida passa em segurança. Se o cliente se sentir seguro, ele não vai fechar com você. Então é muito importante que, assim que você mandar o orçamento, você não vai ser também um cara chato, vai procurar ele toda hora para poder perguntar, e aí, vamos fechar? Tem a forma certa de você falar e o tempo certo que você fica sem falar com o seu cliente. Isso gera escassez. Quando você fica ausente, não por falta de atenção para o seu cliente, mas mostrando um pouco de desapego, um pouco de desinteresse, isso também demonstra que você não está disponível o tempo inteiro. Tá? Então tem que saber dosar isso daí. Tá? Follow-up que você vai fazer com o seu cliente, geralmente, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Existem as perguntas certas que podem fazer você destravar também com o seu cliente o potencial início da obra. A gente vai falar um pouco no final, como eu estava falando aqui no começo. Existem as perguntas certas para você poder separar o cliente quente, o cliente morno e o cliente frio. Geralmente tem alguns clientes curiosos, como eu falei aqui no começo desse vídeo. O cliente, quando ele é curioso, a gente procura, mas ele não fecha. E você fica achando que ele vai fechar com você o orçamento, ele não fecha. E às vezes a culpa não é sua, é só um curioso. Ele só queria ter uma noção do valor e ele te procurou para isso. Tá? Então eu vou te ensinar você aqui até o final desse vídeo como você faz para poder fazer as perguntas certas para entender quem é o cliente quente, o cliente morno e o cliente frio. Beleza? Mas vamos lá. Mais 10% aqui para totalizar os 100% do orçamento fechado. Ó. É você conseguir quebrar as objeções do cliente.
Quebrar as objeções. Porque o cliente ele vai procurar uma forma de se sair de você, às vezes, por alguns motivos básicos. E você tem que ser profissional em quebrar também a objeção. Quebrar a objeção, um exemplo. Você pode falar para o cliente assim: cara, o que pode fazer a gente fechar esse orçamento hoje? O que você está buscando? O que você está buscando em relação ao orçamento? É preço? É tempo? É qualidade? O que você procura? Geralmente, lógico, todo mundo quer ter as três coisas. Ele quer ter tempo, ele quer ter qualidade e ele quer valor também. Mas, muito importante você saber que é o seguinte: o seu cliente, ele não vai fechar com você o serviço pela sua razão. Às vezes você está desesperado, precisando de dinheiro, você quer que ele feche com você naquele momento. Mas ele não fecha pelas suas razões, ele fecha pelas dele. Então, se você conseguir identificar quais são as razões que vai fazer ele fechar com você esse orçamento, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil você conseguir transpassar essa barreira e fechar o orçamento se você souber quais são as necessidades do seu cliente. E você só sabe você perguntando. Só perguntando, tá? Então, totalizando aqui esse 100%, contato, que é o primeiro contato por ligação, por WhatsApp ou presencial, detalhamento do orçamento, follow-up, como eu falei, 2 vezes por semana, e quebrar também as objeções do seu cliente. Quando você conseguir realizar essas 4 etapas, parabéns, você está 50% de chance de fechar seu orçamento. Mas fechar o orçamento não é a solução. Pô, William, mas como assim não é a solução? Tudo isso aqui é para quem? Em vão? Deixa eu te explicar, cara. É o seguinte. Agora que entra o perigo. Agora que vai entrar o perigo. Se você der um preço errado, você vai arrumar um problema para sua cabeça. Às vezes você não ter serviço parece ser um problema, mas ter serviço também pode ser um problema, se você precificar errado. Como você precifica os seus orçamentos? Você tira base em quê? Em que você baseia para você poder precificar uma obra? Você faz um chute? Você é desses caras que vai lá e coloca num papel o valor para uma coisa, o valor para outra, e ele precifica, e é esse o preço? Quantos prejuízos você já tomou precificando errado? Então vamos lá. Agora a gente vai falar o seguinte. Você precisa entender como precificar, tá? Precificação. Precificação. Algumas pessoas usam a precificação dentro da planilha. Eu não concordo muito com planilha. Você vai entender o porquê. Planilha geralmente é usada para a gente colocar um valor do mercado aonde o pessoal está concorrendo àquele valor. Um exemplo, preço de mercado, o metro quadrado da alvenaria, num bloco de 15, está saindo tipo a R$15 o metro. R$15 o metro. É um exemplo, tá? R$15 o metro no mercado para poder o pessoal ficar brigando para poder fechar serviço. Você não tem que ir por planilha. Você precisa precificar dentro de um orçamento seu transporte até a obra, tempo, período de obra, quanto tempo você vai executar esse serviço, tem muita noção disso. Você precisa precificar quanto de mão de obra você vai gastar para poder executar aquele serviço. Quando você somar tudo isso, você coloca 25% a mais de erro em cima do seu orçamento. Por quê? Eu já fiz muitas vezes orçamento onde eu colocava o preço de mercado para conseguir fechar, brigava para poder fechar. E aí quando eu chegava no meio do serviço, o dinheiro acabava o dinheiro da obra. Não tinha mais dinheiro na obra. Não tinha mais dinheiro na obra. Então é muito importante você saber precificar para você não arrumar um problema com a sua cabeça. Agora, existem várias planilhas que o pessoal está usando hoje em dia para poder precificar, aonde eu já parei para ler várias vezes e falar como o cara vai conseguir entregar um serviço com esse valor. É humanamente impossível. É certo que no meio do percurso
vai acabar o dinheiro da obra. Vai acabar o dinheiro da obra. Se der algum erro no meio do caminho, isso não está na planilha. Se der algum erro no meio do caminho, ferrou, porque não tem gordura, não tem dinheiro. Ele foi com base na planilha. Não funciona perfeitamente a obra. Acontece imprevisto. Então é muito importante que você especifique com base. Anota isso aqui, é muito importante. Tempo de obra, seu combustível. Você tem que colocar 25% de erro, de falha. Você precisa colocar também no seu orçamento ferramenta. Porque no meio do seu trabalho, ter uma ferramenta adequada para poder executar alguns tipos de serviço é importante. Às vezes você não está calculando que no meio da obra vai precisar comprar uma furadeira nova. A sua furadeira queima. Como você vai comprar? Vai pedir para o cliente? O cliente não quer saber, ele quer que você entregue o serviço dele. Então você precisa colocar no seu orçamento tudo isso. É muito importante que você pense lá na frente. Como eu falei lá na parte aqui de contato, detalhamento, você precisa escrever a história da obra. E na história da obra acontece queima de ferramenta. O carro quebra. Precisa fazer manutenção no seu carro. E aí quem vai pagar esse valor se dentro da planilha você colocou o valor mais enxuto possível? Você pode sim usar a planilha. Mas você vai usar a planilha para quê? Você vai usar a planilha para fazer serviços pequenos. Serviços que duram em média de 1 semana. Serviço de 2 semanas. Você pode usar até a planilha, de repente, para fazer um piso. Você vai instalar porcelanato. Aí você pode usar a planilha. Porque é um serviço curto. Mas se é um serviço grande, esquece. Você precisa precificar um por um. Você precisa contar a história da sua obra e colocar valor por unitário. Não esquecer disso. Colocar valor por unitário. Um exemplo. O cliente quer fazer uma parede, ele quer que faça o reboco, ele quer que faça a pintura, ele quer que faça 5 tomadas. O que mais que o cliente pode querer colocar? Ele quer também colocar o rodapé. Você precisa colocar valor da parede X, valor do rodapé X, da pintura, enfim. Você precisa colocar o valor por ponto. Tá? E agora também tem o seguinte. Depois que você conseguir fazer isso aqui, ó, o primeiro contato foi bacana, você detalhou o serviço em PDF, show de bola. Você está fazendo follow-up com o seu cliente, você entrou em contato com ele 2 ou 3 vezes por semana, para perguntar se ele tem alguma dúvida, para conduzir de novo uma reunião, show de bola. Você aprendeu as objeções que ele tem, você descobriu quais são as objeções, quebrou as objeções, fez um orçamento profissional e detalhou todo o orçamento. Show de bola, você vai conseguir estar à frente de muitas pessoas de hoje no mercado, porque o pessoal é empírico, o pessoal faz orçamento chutando. E aí no meio do caminho o pessoal acaba quebrando porque não tem como terminar o serviço. Eles não pensam em todo esse processo. E é isso que eu quero que você entenda. Se você conseguir fazer tudo isso aqui, você vai entrar para uma outra fase, um próximo passo. Presta bastante atenção agora no que eu vou te falar. Dobra a atenção. Esse aqui é você hoje. Dá para enxergar bem aí na tela? Esse aqui é você hoje. Tá? Você pode decidir hoje continuar com a sua vida nessa linha, uma linha contínua, reta, aonde você ganha o mesmo valor, você tem o mesmo tipo de serviço, os seus clientes vêm da mesma forma que vêm há anos, o seu conhecimento é o mesmo, as suas dívidas são a mesma. Você pode escolher ficar assim, é uma opção. Ou você pode sonhar em chegar aqui. Um exemplo, hoje, nesse ponto aqui, você ganha 3.000 por mês. Você está ganhando hoje 3.000 reais por mês. E para você está tudo certo, você paga aluguel, você paga conta de água, paga luz. E você pode chegar nesse ponto aqui.
onde você ganha 10 mil por mês. O crescimento não vai ser contínuo se você não tiver orientação. Sem a orientação certa, você vai continuar numa linha onde não tem crescimento. Essa linha, onde você tem uma pessoa, onde esse boneco aqui, que está aqui embaixo, ele pode receber a orientação desse cara aqui, ó. Esse cara chegou aqui em cima porque ele passou todo esse percurso aqui. E hoje ele chegou aqui. Tendo a instrução de alguém que já viu todos os obstáculos no meio do caminho, fica muito mais fácil. Então, esse cara aqui pode ser um cabeça dura, onde ele fala, eu quero quebrar a cara sozinho, ou ele pode pedir ajuda para esse cara aqui em cima. Essa ajuda desse cara para esse cara aqui se chama mentoria. Eu tive mentoria nesse meu percurso. Quando eu estava aqui embaixo, caído aqui embaixo, eu recebi ajuda e mentoria de pessoas que estavam muito além de onde eu cheguei. Muito além. E tendo essa mentoria, eu consegui enxergar de uma forma que eu não enxergava. Depois que eu conheci essa mentoria, minha vida rampou. Eu comecei a crescer, subir, decolar. E eu não caí mais. E é muito engraçado que, no começo, eu achava assim que se eu tivesse essa mentoria, não ia mudar nada. O pessoal só queria meu dinheiro, eu achava isso. Mas no meio do percurso eu acabei entendendo que sem um aconselhamento, sem ajuda, eu estaria caído até hoje. Porque eu saí do ponto A para o ponto B porque eu tive ajuda. Então eu te aconselho que não ande sozinho. Não ande sozinho. Não arrisque quebrar a cara e perder dinheiro e a sua família sofre com isso simplesmente porque você não tem um aconselhamento de alguém que sabe o caminho. Hoje, o método Empreiteiro Vencedor está abrindo vagas para essa mentoria. Então, se você não quer andar sozinho, se você quer fazer orçamentos que fecham, e não só fazer orçamentos que fecham, porque como eu falei, não é a solução. Ter o seu cliente, ter um orçamento fechado, não é a solução total, porque dentro desse percurso vai acontecer outros problemas. E se você não souber como fazer, você vai se enfiar em outro problema. Tá? Ó, vou fazer aqui para você um exemplo, onde você vai conseguir entender. Quais são os obstáculos que vão aparecer depois que você conseguir fechar um orçamento? Tá? Primeira dificuldade é convencer o cliente. Convencer o cliente. Ok. Convencer o cliente. Segundo obstáculo, você tem uma equipe preparada para poder conseguir atender esse serviço. Porque se você fechar o orçamento, você vai precisar de uma equipe. Uma equipe. E hoje no mercado, o pessoal está reclamando muito que está em falta profissional. Mas tem as técnicas certas onde você vai conseguir captar essas pessoas. A tecnologia ajuda com isso. Hoje o método Empreiteiro Vencedor está ensinando como você faz para poder captar a sua equipe. Uma equipe que consiga entregar resultado. Porque eu, por muito tempo, ficava culpando a minha equipe do resultado que eu não tinha. Até eu conseguir entender que a culpa era toda minha. Porque quando o líder muda, toda a equipe muda. Tudo muda dentro da obra. Quando você muda a sua forma de olhar para a obra, quando você muda a sua forma de se posicionar diante da equipe, tudo muda. Tudo muda. Então você precisa ter um método de fazer sua equipe entregar o trabalho que você agora convenceu o cliente a ter o orçamento, você fechou, você precisa ter uma equipe que faça entregar esse serviço. Agora, é muito fácil hoje o pessoal reclamar, falar que não tem mão de obra no mercado, o pessoal fala assim, William, não tem mão de obra, não sei onde captar pessoas, o pessoal é irresponsável, eles não entregam, eles não fazem. É muito fácil reclamar disso, mas também não é difícil você parar um pouco para poder pensar se será que não é você que não está dando um exemplo? Será que é você que não tem uma mentalidade de entregar resultado? Será que é você que não está tratando o seu cliente da forma que deveria ser tratado? Será que você nunca aprendeu? Será que você nunca teve que alguém para te instruir isso?
Por que existem algumas empresas que entregam um trabalho satisfatório total e elas têm uma equipe grande? É porque o líder ele aprendeu como se posicionar para entregar aquele trabalho e aprendeu a fazer a equipe também entender como fazer isso. Tá? Então vamos lá. Uma terceira coisa que vai acontecer, e você precisa de instrução para isso, vai ser você conseguir conduzir o financeiro da empresa. Porque você precisa aprender a separar o valor que é da empresa, separar o valor que é seu, o valor que é dos funcionários, das ferramentas. Você precisa saber também o seguinte, dentro do financeiro, se você não tiver uma gestão certa no meio do percurso, o dinheiro da obra pode acabar. Pode ser uma obra boa, com a equipe engajada, você pode ter uma gestão de equipe, mas se não tiver uma gestão financeira, vai tudo abaixo. Você precisa também aprender isso aí, e isso está aqui no método Empreender o Vencedor. A gente vai te ensinar como você faz para poder fazer toda a finança da sua empresa redonda, onde você consegue pagar os seus contribuidores, os seus profissionais, ter o seu salário e fazer as coisas fluírem bem. Tá? Então, aqui muito importante aqui, o marketing da empresa também é uma coisa que é muito importante. O marketing. E eu vou te falar uma coisa sobre o marketing. A faculdade não ensina, os cursos superiores não ensinam. Eu conheço um monte de arquiteto e engenheiro que não sabe fazer o marketing da própria empresa. E eu vou te ensinar como você faz para poder se projetar para o mercado, como você faz para poder colocar os seus vídeos, as suas imagens e aparecer para o mercado. Se você não sabe o que é o marketing hoje em dia, então eu não sei em que mundo você está vivendo, mas tudo que é comunicação visual, ontem eu estive no shopping aqui perto de casa e sempre você vê cores, letras chamando a atenção. Então existe a forma certa que o mercado usa para poder fazer você comprar deles, e eu vou te ensinar como você aplica isso dentro da construção civil, para você conseguir se promover e trazer pessoas para comprar o seu trabalho, a chamar a atenção delas para poder parar, para poder enxergar o seu tipo de entrega da construção civil. Tá? Então você vai aprender sobre marketing, você vai aprender também como fazer a gestão da equipe. Aqui, ó. Porque uma coisa é você ter a sua equipe, outra coisa é você fazer a gestão da equipe. Por que a gestão da equipe é importante? Fazer a equipe chegar cedo na obra, não faltar e entregar o resultado, isso é um trabalho que demanda algumas técnicas. E são técnicas que eu vim aperfeiçoando no decorrer dos anos. E por orientação de pessoas que estão naquele nível que eu te mostrei, aonde me instruíram e falaram assim: William, se você não conduzir o pessoal dessa forma, você não vai conseguir alcançar. E eu não enxergava, eu não conseguia entender. Por quê? É como eu mostrei aqui esse nosso amigo da outra imagem. Esse cara aqui na outra imagem, se você observar, esse cara aqui do lado de cá, ele não tem bagagem. Ele olha para trás e o que ele tem de conhecimento é o que trouxe ele até aqui. Eu voltei aqui nesse ponto para poder encerrar e te mostrar essa imagem e fazer você refletir. Realmente, de fato, você vai pagar para poder passar por esse processo? Ou você quer a ajuda de quem já passou pelo caminho e sabe como fazer para chegar? Eu vou abrir agora no grupo, no WhatsApp, a nossa turma da mentoria Empreender o Vencedor. E você vai ter a chance de participar dessa mentoria. E para os primeiros 20 alunos que entrarem, a gente vai dar um super desconto. Olha só. De 998, que é o valor do curso completo, integral, eu vou estar fazendo 498. E eu resolvi falar sobre isso aqui nessa página para te fazer uma reflexão. Esse valor vai fazer você ter um acompanhamento por 3 meses dentro da mentoria Empreender o Vencedor. Você acha que esse cara aqui, que ganha 3 mil por mês, ele perde quanto por mês? Quanto por mês ele perde
por não ter o conhecimento desse cara que está aqui. Porque em um mês, é possível com o método empreiteiro vencedor, você lucrar ao invés de 3 mil, lucrar 10 mil. A diferença é de 7 mil reais. Se você fizer cálculo, você vai conseguir entender, se você for uma pessoa inteligente, que um investimento de R$ 498 reais não é nada perto do faturamento que você pode ter quando você aprender a fazer esse caminho, trilhar esse caminho aqui. Então, se você é uma pessoa inteligente e você já percebeu que a técnica que você usa até hoje não te ajudará a chegar no nível que você quer, se você acorda todos os dias para trabalhar e você não tem dinheiro no bolso, chega e sai cansado e você não sabe o que está acontecendo e você quer ajuda, vem com a gente e nesse método Empreiteiro Vencedor eu vou te ensinar por 3 meses. Eu vou te dar um caminho, passo a passo de como você vai conseguir construir um salário de 10 mil reais por mês. Não só esse salário, como também aqueles pontos que eu te mostrei aqui. O marketing, você vai aprender a fazer finança, você vai aprender a montar equipe, você vai aprender a fazer gestão da sua equipe e muito mais. Eu vou passar por escrito ali no grupo certinho os benefícios que você vai ter se você conseguir entrar, porque vai ter só alguns números de vagas. Para os 20 primeiros que entrarem, eu vou deixar disponível uma mentoria individual, onde eu vou te acompanhar numa sessão por 1 hora para dar um diagnóstico do seu negócio hoje, para entender como você está atuando, entender o seu erro e te mentorar nesse caminho que você está agora. Só essa mentoria de 1 hora com uma pessoa é R$ 1.000. Eu estou colocando aqui, dentro desse valor, eu já estou dando um desconto para você aqui de R$ 500. E para os primeiros 20 alunos que entrarem na mentoria, você vai pagar o valor só apenas de R$ 498 mais uma sessão de mentoria. Isso é só para os primeiros 20 alunos. Eu vou abrir o link lá no grupo. Se você participa do grupo agora ou não, vou colocar aqui nos comentários e você vai ter essa oportunidade. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só. Fiquem com Deus. Espero que tenha ajudado vocês. Coloquem em prática. Vou deixar aqui depois o link desse vídeo para você ouvir mais uma vez e anotar tudo que você precisa saber para fazer orçamentos que fecham, tá bom? Um abraço, boa noite.